paz do Senhor Jesus, queridos, graça e paz sejam convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Estamos trazendo mais um vídeo aqui no canal com assuntos de bastante relevância para aqueles que amam a Bíblia Sagrada. E o assunto do vídeo de hoje é 10 dicas de oratória para pregadores. É isto mesmo, querido, que você ouviu. 10 dicas de oratória para pregadores. Já gostou do objetivo deste vídeo e ainda não é inscrito em nosso canal? Inscreva-se em nosso canal, é de graça, é 0800. Deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. E você que já é inscrito aqui em nosso canal, compartilha este vídeo com demais pessoas que amam a Bíblia Sagrada, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento. Queridos, esta palavra oratória significa a arte de falar bem em público. Esta palavra oratória significa a arte de falar em público de maneira elegante, de maneira eloquente. Porém, eu quero ressaltar aqui neste vídeo que a oratória ela não substitui uma vida de oração, de consagração e de jejum e de obediência do pregador para com Deus. Até porque não adianta nada falar de maneira eloquente, pregar bonito, falar bem em cima do púlpito e não ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sempre foi e sempre será a melhor e a maior fonte para todos os pregadores e para todos aqueles que estão na caminhada cristã do Evangelho de Cristo. Queridos, e a primeira dica de oratória que eu quero deixar hoje para você que já prega a palavra de Deus, para você que começou a pregar agora ou que até mesmo ainda não começou a pregar, mas que já tem este desejo. A primeira dica de oratória que eu quero deixar é: domine bem o assunto que você vai pregar. É isso mesmo, querido. A primeira dica é essa: domine bem o assunto que você vai pregar. Não pregue, não tente pregar em textos que você não domina. Não tente falar daquilo que você não sabe, daquilo que você não domina bem. Como é bom ouvir alguém que domina o assunto que ele está falando, mas como é entedioso ouvir alguém que está falando daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não domina. Uma coisa é eu falar de algo que eu estudei e que eu sei verdadeiramente o que é. Outra coisa é eu falar de algo que eu apenas ouvi alguém dizendo e não que eu estudei para ter entendimento do que é de fato. Então, querido, domine bem o assunto que você
vai pregar. Se prepare antes de apresentar a sua mensagem. Não deixa para se apresentar em cima da hora. Não deixa para elaborar o seu sermão em cima da hora. Dedique tempo para estudar. Dedique-se no ministério da pregação, se o seu desejo é pregar. Como já dizia o pastor Eliseu Rodrigues, a mensagem que te custa pouco vai ter pouco valor para quem te ouve. E ainda dizia mais: quem semeia em casa, no estudo, no jejum, na oração, na consagração, vai colher em cima do púlpito. Então, querido, domine bem o assunto que você vai pregar, estudando com antecedência, se preparando com antecedência, e com certeza o Espírito Santo vai te usar poderosamente. Lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo, ele só nos fará lembrar daquilo que nós estudar, daquilo que nós lermos. Aí o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Leia o texto que você vai pregar várias vezes. Se for preciso, leia 5 vezes, leia 10 vezes, leia 20 vezes. Se for possível, decore o texto que você vai pregar, mas domine bem o assunto que você vai pregar. Então esta é a primeira dica de oratória que eu deixo aqui para os pregadores. Segunda dica de oratória, queridos, que eu quero deixar aqui para aqueles que já pregam ou que ainda desejam pregar a palavra de Deus. Não saia para pregar sem preparar um esboço de sermão. É isso mesmo, querido. Não saia para pregar sem um sermão preparado, sem um sermão pronto. Não é que você vai chegar em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus e vai começar a ler o teu sermão. Não. Você vai preparar o sermão em casa, você vai estudar aquele sermão que você preparou e você vai levar para o púlpito apenas para dar uma pincelada aqui e acolá, quando você esquecer de alguma coisa. Então, estude bem o seu sermão e no momento que você estiver pregando, que você esquecer de alguma coisa, aí sim você vai poder consultar no teu sermão aquilo que você esqueceu. Não quer dizer que você vai ficar lendo o teu sermão em cima do púlpito na hora que você estiver pregando, não, mas é apenas um roteiro para que você não possa esquecer dos pontos principais da sua mensagem. E aprenda isso: nunca confie 100% na sua mente, porque a nossa mente, ela falha. Então a segunda dica que eu quero deixar para você é: prepare, não vá para o culto pregar sem um esboço de sermão. Não vá para o púlpito sem um esboço de sermão. Terceira dica, querido, que eu quero deixar para você que ama pregar a palavra de Deus: organize o seu sermão. É isso mesmo, organize a sua pregação. Toda a mensagem, todo o sermão, seja ele textual, seja ele expositivo, seja ele temático, precisa ter começo, meio e fim. E presbítero,
O que é o começo de um sermão? Ora, o começo de um sermão é o texto, o tema e a introdução. E o meio do sermão, o que vem a ser? Ora, o meio do sermão é tópicos e os subtópicos que vêm após de cada tópico. E o final do sermão é a conclusão. Tem muitos pregadores que começam a pregar, por exemplo, lá no livro do Gênesis, começa falando sobre Adão e Eva. Quando ele vai terminar de pregar, ele está falando lá em Apocalipse sobre a segunda e a primeira Babilônia. Começa pregando num texto, em um determinado assunto, e quando termina de pregar, já está em outro assunto, em outro texto, que não tem nada a ver com aquilo que ele começou a pregar. Então, organize o seu sermão, organize a sua pregação. Estude homilética, a arte de preparar sermão, para que você venha aprender, se é que você ainda não sabe, para que você venha aprender a elaborar um sermão de forma correta. Então, a terceira dica que eu quero deixar aqui é: organize a sua mensagem. Toda pregação precisa ter começo, meio e fim. Pregação que não tem começo, não tem meio e não tem fim, nunca foi pregação. Então, meus queridos, a quarta dica de oratória que eu quero deixar para vós que amam pregar a palavra de Deus é: fale pausadamente na hora que você estiver pregando. Isto não quer dizer que você tem que falar devagar demais ou baixo demais, nem que você tem que falar alto demais, mas fale num tom normal que todos possam entender. Pronuncie as palavras pausadamente, pronuncie as palavras de forma firme e entendível, para que todos possam entender. A voz do pregador é o principal aspecto do sermão, audível para que todos possam ouvir, entendível para que todos possam entender. Então fale devagar, fale pausadamente, aumente o tom da voz no momento em que precisar ser aumentada, mas depois diminua um pouco o tom da voz. Quem foi que disse que pregar muito é gritar muito? Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que grita muito, mas não prega, mas não comunica nada. Tem gente que pensa que gritar muito é sinônimo de quem prega. Não, senhor. Tem gente que muito grita e não comunica nada. Aleluia, Jesus. Não seja um pregador que faz apenas barulho. Tenha conteúdo. Saiba falar pausadamente, de uma forma que todos possam entender. Então, a quarta dica de oratória que eu quero deixar aqui é: fale pausadamente. Quinta dica de oratória, queridos, que eu quero deixar aqui é: ore para os seus ouvintes. Você já deve ter ouvido e visto aquele pregador que, quando está pregando, ele olha para cima. Quando ele está pregando, ele olha para a direita, para cima, ele olha para baixo, ele olha para um lado, menos para os seus ouvintes, menos para as pessoas que estão lhe ouvindo. Então, meus queridos,
no momento que você estiver ministrando a palavra de Deus, olhe nos olhos das pessoas, mas não fixa somente em uma pessoa para que não gere um certo constrangimento, para que a pessoa não fique, como eu posso dizer, com vergonha. Olhe um pouco para a direita, para a esquerda, depois olhe um pouco para a direita, olhe um pouco para a frente, olhe nos olhos das pessoas, foque nos olhos dos ouvintes, e assim eles vão entender que verdadeiramente a mensagem é para eles, que verdadeiramente Deus está falando com eles. Então, meus queridos, olhe para as pessoas no momento que você estiver pregando. Focalize os seus olhos nos olhos dos seus ouvintes. Então, a quinta dica de oratória é: olhe nos olhos dos ouvintes. Sexta dica de oratória, queridos, que eu quero deixar aqui para todos que amam pregar a palavra de Deus. Ao subir no púlpito e ao sentar no púlpito, tenha uma postura certa. Não cruze as pernas. Alguns pastores que eu já vi, alguns obreiros, quando estão sentados no púlpito, cruza as pernas, fica de forma desalinhada, de forma deselegante, cruza as pernas uma na outra. Isto não causa uma boa impressão. Então, você que prega a palavra de Deus, que é obreiro da casa de Deus, ou que ainda deseja pregar a palavra de Deus, evite estar cruzando as pernas em cima do púlpito. Chegou no púlpito, sentou, tenha uma postura correta, uma postura de homem de Deus, uma postura de alguém que tem algo para falar, de alguém que tem algo para ensinar, de alguém que tem algo para pregar. Evite estes tipos de costumes que traz certa desconfiança para as pessoas, para os ouvintes. Ao subir no púlpito e sentar e cruzar as pernas, aqueles que vão ver você com as pernas cruzadas em cima do púlpito, primeiro vão te chamar de folgado, segundo vão te chamar de, como é que eu posso dizer, vão te chamar de arrogante, vão dizer que você quer se amostrar, então não vai causar uma boa impressão para o pregador. Então, a sexta dica de oratória que eu deixo é: evite cruzar as suas pernas quando você estiver sentado no púlpito. Sétima dica de oratória que eu quero deixar para vós: não coma a bola do microfone. É isso mesmo, queridos. Quantos e quantos pregadores, ou que dizem ser pregadores, ao pregar, faltam comer a bola do microfone, põe o microfone quase dentro da boca. Eu sei que em muitos templos, em muitas congregações, o som não é de qualidade. O som não é aquele som que dá uma certa qualidade para o pregador, mas procure, querido, dependendo do som, ao pregar, utilize a distância de uma chave do microfone para a sua boca. Bote mais ou menos aqui o microfone, mais ou menos a distância de uma chave da sua boca. Porque se você botar o microfone muito perto da boca, primeiro
vai começar a sair um som estranho do microfone. E segundo, a sua voz não vai ficar uma voz clara, não vai ficar uma voz objetiva, não vai ficar uma voz entendível que todos possam entender, audível que todos possam ouvir. O pregador que ele pega no microfone e ele dá uma certa distância da boca do microfone para a boca, ele transmite para os seus ouvintes que ele tem elegância no falar e que ele verdadeiramente está preparado para ministrar a palavra de Deus. Quando o som não é bom, nós temos que botar o microfone mais perto, não tem jeito, mas o ideal é que nós usemos o microfone longe da nossa boca, mais ou menos uma chave, para que assim o som venha sair com mais qualidade e para que assim nós possamos demonstrar elegância no falar. Então a sétima dica de oratória é: evite botar o microfone muito perto da sua boca, evite comer, aqui entre aspas, a bola do microfone. Oitava dica de oratória, queridos, que eu quero deixar aqui é: procure gesticular na hora que você estiver pregando. O que é gesticular, presbítero Norivan? É usar a linguagem corporal. Por exemplo, quando você estiver falando do céu, aponte para o céu. Quando você estiver falando do inferno, aponte para baixo. Quando você estiver falando de alguma coisa que está na sua frente ou que está na sua volta, aponte para aquilo. Quando você for falar de oração com um tom de muita intensidade, dobre os teus joelhos, procure usar bem a sua linguagem corporal. O bom pregador, ele usa a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal, ela é apenas 38% da fala de um pregador. E a comunicação não verbal, que é a linguagem corporal, ela abrange 55% da fala de um pregador. Então, a pregação fica com mais eficiência, fica com mais elegância e com melhor forma de entendimento quando eu uso, além da minha linguagem verbal, quando eu uso também a minha linguagem corporal. Então, use o seu corpo, a sua linguagem corporal no momento da sua pregação. Glória a Jesus. Quando você for falar, por exemplo, das tribulações da igreja, e que a igreja, em alguns momentos, ela anda quase se arrastejando no chão por conta das lutas, das adversidades. Dobre o teu joelho no chão, põe a mão no chão e comece a engatear. Da forma que você está falando com a boca, começa a fazer também com o corpo, porque isso vai chamando a atenção dos seus ouvintes, isso vai cativando a atenção dos seus ouvintes para a mensagem. Quando você estiver falando de alguém na Bíblia que estava preso, procure usar as mãos. Então, use a linguagem corporal. Esta é a oitava dica. Procure gesticular na hora que você estiver pregando. Agora, detalhe:
não precisa gesticular de maneira exagerada. Tem gente que gesticula demais sem necessidade. Gesticule, mas não demais. Gesticule no tempo certo, no momento certo e tudo com decência e ordem. Por exemplo, aqui eu estou falando com você e eu estou gesticulando, mas é uma gesticulação natural, uma gesticulação normal. Então, gesticulação é fazer isso que eu estou fazendo e é também usar a minha linguagem corporal. Oitava dica, queridos, que eu quero deixar de oratória é: procure, na hora de ler o texto que você vai pregar, não fazer leitura de textos longos, não ler muitos versículos. Tem pregadores que vai pregar e quando ele vai ler aquilo que ele vai pregar, ele lê 10 versículos, 16 versículos, 20 versículos. Tem pregador que lê um capítulo inteiro. Então, queridos, a nona dica que eu quero deixar de oratória é: procure ler textos pequenos. Procure ler poucos versículos no momento que você vai pregar. Leia apenas 5 versículos no máximo, para que não venha a causar falta de interesse em te ouvir no coração dos seus ouvintes. E detalhe, na hora que você for ler a Bíblia antes de pregar, procure ler pausadamente, respeitando as vírgulas, respeitando os pontos. O pregador que lê pausadamente na hora que vai pregar, respeitando as vírgulas e respeitando os pontos. Somente na leitura que eu estiver fazendo, os ouvintes em seu coração vai dizer: este aí verdadeiramente tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Daí vai sair algo. Esse aí tem o que pregar, ele tem o que falar. Então transmita uma boa impressão sua logo no momento em que você assumir a tribuna e receber o microfone para pregar. Leia pausadamente e leia poucos versículos. Então esta é a nona dica: não faça leituras prolongadas no momento da sua pregação. E a 10ª e última dica de oratória que eu quero deixar aos vossos corações é: procure viver o que você prega. É isso mesmo, querido. Se você prega obediência, procure ser obediente. Se você prega sobre amor, procure amar as pessoas. Se você prega sobre um bom caráter na presença de Deus, procure ter este caráter. Se você prega sobre os frutos do Espírito Santo, procure ter também os frutos do Espírito Santo. E lembre-se de uma coisa: a sua maior pregação é o seu testemunho que você dá da porta do templo para fora. No momento que Deus nos usa para pregar em um local, em determinado lugar, de maneira poderosa, com muito poder e muita autoridade, quando nós saímos do culto da porta para fora, é que as pessoas que estavam naquele culto vai começar a observar, se assim nós morar lá, a nossa conduta diante de Deus, ou se verdadeiramente nós estamos
dando testemunho e vivendo aquilo que nós prega. E se nós morar em um lugar e estiver pregando em outro, mesmo assim, o nosso testemunho ele vai circular por vários lugares por onde nós passar. O pregador que dá testemunho de crente, de servo de Deus, o pregador que vive o que prega, ele tem respaldo para pregar, ele tem respaldo para exortar, e exortar é abrir os olhos. Agora, o pregador que não dá testemunho, o pregador que não vive o que prega, ele não tem respaldo para pregar, ele é taxado como um falso profeta. As pessoas que conhecem o falso testemunho dele, ao ouvir ele pregar, não vai dar crédito naquilo que ele estiver falando. Então, esta é a 10ª e última dica de oratória. Procure viver o que você prega. Meus queridos, por hoje é só. Se eu fosse aqui dar todas as dicas que existem na oratória, é claro que seria inúmeras dicas, mas eu separei aqui apenas 10. Espero que essas 10 dicas de oratória tenham contribuído e ajudado para o teu crescimento no ministério da palavra. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa te usar nesta terra poderosamente. E lembre-se de uma coisa: quem nos usa, a fonte é uma só, é o Espírito Santo de Deus. Não despreze esta fonte, porque antes de faculdades teológicas, antes de dicionários bíblicos, antes de dicionários teológicos, antes de concordâncias bíblicas, antes de todos os materiais de estudos, a maior fonte é o Espírito Santo de Deus. Então não despreze esta fonte. Queridos, ficam todos com Deus, graça e paz, que Deus abençoe.